quando a gente fala em população, a gente vai analisar dados, né, que foram levantados por algum órgão. Então, aqui no Brasil, nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE, ele faz o levantamento de dados sobre a população brasileira. É aquele mesmo que fez a regionalização oficial do território brasileiro. Então, o IBGE, a cada 10 anos, ele tem uma pesquisa chamada Censo Demográfico. Então, o que é o censo demográfico? O censo demográfico é uma pesquisa que o IBGE realiza contando os brasileiros, né? Então, ele vai apresentar 2 tipos de questionário. Um questionário simples, onde a pessoa vai responder quantas pessoas tem lá na sua casa, quantas estudam, quantas trabalham, a idade, e basicamente é isso, né? O que ele vai colocar extra é se tem rede de esgoto naquela rua e tal. E o que é feito com esses dados? Esses dados, eles são importantíssimos para os organismos municipais, estaduais e federais saberem sobre a sua população, sobre a população que vive naquele lugar. Então, às vezes precisa fazer alguma coisa a título de saúde, de educação e tal. Então, eles, a partir do levantamento desses dados, eles vão ter os lugares exatos aonde eles vão estar construindo escolas, construindo hospitais e tudo mais. Então, esses dados são importantes, porque vai ser a partir deles que os governantes vão estar atuando. E eles são importantes também por quê? Porque são esses dados, os dados oficiais que são utilizados para a gente poder estudar também, para poder falar com mais propriedade sobre esse ou aquele assunto relacionado à população brasileira. Então, na página 42 do livro, página 42 e 43, vocês têm um infográfico que vai estar mostrando a evolução da população brasileira. Então, a população brasileira, o povo brasileiro, ele é um povo resultado da miscigenação. Então, vocês já viram em história que vieram os portugueses para cá, em determinado período vieram holandeses, né? Depois, nós vamos ter, a partir do século XIX, quando acontece a abolição da escravidão, nós vamos precisar de mão de obra, né? E os governantes daqui, como eles compraram os escravos, eles não vão querer pagar um salário para esses escravos. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer propaganda do Brasil lá fora para virem pessoas brancas dispostas a trabalhar aqui no Brasil. Por isso que dizem que o povo negro é um povo marginalizado, quer dizer, ele foi deixado de lado naquela época pelas pessoas que viviam naquela época, né? Então, a discriminação, ela existe, não é de hoje, né? Então, vai da gente ser mais forte que isso e ser melhor do que as pessoas que praticam isso, né? Então, o infográfico aí, ele vai apresentar dados da população a partir de 1900, mostrando que nós tivemos períodos
de bastante pessoas vindo para cá, que aconteceu que um aumento da população brasileira, né, com essa vinda dessas pessoas. Na atualidade, por conta dessa pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de vir para o Brasil, essa é que é a verdade, né? E quando a gente falar em crescimento da população, o crescimento ele vai ser maior ou menor e ele vai ser positivo quando nascerem mais pessoas do que morrem. Então nós estamos vivendo um momento em que pode ocorrer de morrer mais pessoas do que nascem, infelizmente, né?